Sejam bem-vindos a mais um programa Questionamento Jurídico. Este programa é produzido e exibido pela BCC Television. Acessem o nosso site www.bcctelevision. E hoje temos o tema Direito do Seguro. O que é seguro? O seguro no Brasil, ele é usual, ele é caro, ele é barato? Quais são as principais vertentes do ramo seguritário? E para conhecermos um pouco mais sobre o assunto, eu tenho aqui o Dr. Fábio Frederico Fernando Rocha. Dr. Fábio é advogado, professor universitário, e hoje desvendará os paradigmas na área do direito do seguro. Dr. Fábio, muito obrigado pela presença aqui conosco. Doutor Marcelo, eu quero agradecer o convite, me senti lisonjeado e estou aqui ao inteiro dispor. E eu agradeço e começo com a principal pergunta, afinal, doutor, o que é seguro? De onde vamos começar, por onde tudo começou? O que é seguro? Marcelo, antes de responder exatamente o que é seguro, eu acredito que seja pertinente eu comentar rapidamente sobre a parte histórica, como que o seguro surgiu. Por favor, com certeza. Séculos antes de Cristo, já se praticava no mundo o seguro, mas ele não era conhecido como seguro. O que havia até então, à época, eram sujeitos que eram conhecidos como cameleiros e transitavam entre o Oriente Médio com os seus camelos, que era o único meio de transporte à época, e entre eles acabavam firmando um certo compromisso com o seguinte propósito: caso um dos camelos pereçam pelo caminho, eu simplesmente o que eu farei? Eu vou retirar de uma caixa fictícia, onde todos participaram com uma certa quantia, vamos tirar ali um dinheiro, justamente para reparar o prejuízo daquele cameleiro que perdeu o seu camelo. Então, quer dizer, todos que participavam daquela comitiva, eles acabavam contribuindo com uma certa importância. Caso algum camelo se perdesse pelo caminho, se machucasse, enfim, qualquer prejuízo. Ou seja, ele já é inerente à atividade comercial em si. Exatamente. Essa questão de modo bem rudimentar, mas ali já havia um instituto do seguro embutido naquela relação. Exatamente, ainda que não formalizado, ainda que não que houvesse normativa até então, mas entre eles já havia o costume de se proteger os camelos. Então, na história do seguro, ainda que não fosse considerado seguro propriamente dito, qualquer um é capaz de dizer, o primeiro seguro existente no mundo foi seguro para os camelos. Pouco tempo depois, alguns séculos mais à frente, esses mesmos cameleiros começaram a observar que, poxa vida, se eu garantia o risco do camelo, nós podemos também garantir o risco das embarcações que já eram utilizadas para as exportações. Então, num primeiro momento, o primeiro transporte utilizado no Oriente Médio eram os camelos e, posteriormente, as embarcações. Mas só que não haviam ainda as companhias seguradoras. Mas a ideia do mutualismo já existia. Essa ideia da garantia, ainda que de forma embrionária, de certa forma rudimentar, mas ela já vinha no bojo da atividade econômica. Ou seja, os cameleiros, lá inicialmente com os cameleiros e depois com as embarcações. Inicialmente com os cameleiros e posteriormente com as embarcações. Interessante. Em termos de base legal, quando que surge, na verdade, a questão conceitual do seguro e a questão legal no sentido da proteção em si? Excelente pergunta, Marcelo. O seguro no Brasil, ele surge em 1808, primeira companhia seguradora no Brasil, chamada Companhia Boa Fé. Isso, 1808. O nome, se você me permite, já vai traduzir o que é de mais moderno e necessário na área do seguro, né? Que é a questão da boa-fé. Exatamente. Já no século XIX, século XX, logo após o governo federal, encurtando um pouco a história, ele institui a SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, ela que passa a organizar, controlar e fiscalizar o mercado segurador. Então, hoje, qualquer companhia seguradora que queira se estabelecer no Brasil, ela deve se enquadrar dentro de tudo aquilo que a SUSEP impõe como pré-requisito. Ademais, não apenas a SUSEP, que regulamenta a atividade, que estabelece uma infinidade de circulares,
Nós estamos balizados também pelo Código Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor e algumas outras normativas exógenas. O seguro de veículo, eu não sei quando surgiu, eu não sei se a SUSEP, na verdade, se é o produto, no caso, sob o ponto de vista legal, mais protegido, ou que a SUSEP teve que mais dedicar seu tempo, mas ele ainda, hoje é muito visto pelo brasileiro como principal. Pensou em carro, você pensa em seguro. É isso mesmo? Ou o seguro hoje ele tem outras frentes em termos de negócio que estão mais ampliadas? Culturalmente, Marcelo, o brasileiro ele estava até então acostumado a contratar seguros para os seus veículos. Então havia o hábito, havia a cultura de que o único bem sujeito ao seguro era o veículo ou os veículos. Isso vem caindo ao longo dos anos, né? Hoje o brasileiro ele já está adotando a contratação do seguro para a sua vida, para o seu imóvel, para a sua empresa, até para o seu próprio corpo. Já tivemos alguns artistas, que não cabe aqui citar o nome, que já protegeram partes do seu corpo. Havia uma grande artista famosa que protegeu as suas pernas. Sim, então sim. A companhia seguradora ela precisou moldar um produto, criou-se um produto, posteriormente a SUSEP homologou, autorizou a comercialização, exatamente para atender às necessidades daquele cliente, pontualmente. Evidente que o mercado segurador ele ainda tem como carro-chefe os seguros de automóveis, é verdade. No entanto, outras variáveis já estão sendo comercializadas e estão já tomando conta das grandes corretoras de seguros. Fábio, o seguro, na verdade, qual é a relação hoje do brasileiro com a questão do seguro? Muitos dizem, mas um seguro é muito caro, não vale a pena fazer seguro. Aí eu te pergunto, vale a pena fazer o seguro? Sem sombra de dúvida, Marcelo. Contratar seguro hoje é imprescindível para a vida de qualquer pessoa que tenha algum patrimônio. Seja imóvel, seja veículo, seja um seguro para a própria vida. Porque nós não sabemos até quando estaremos aqui vivos. É verdade. E seguro de vida não serve apenas para a cobertura da morte. Um acidente pessoal, um desemprego, também é objeto de contratação e de proteção da pólice. Então, veja, ainda existe aquela cultura de se contratar o seguro para o automóvel? Existe. A maioria dos brasileiros que adquirem seus veículos usados ou novos irão querer proteger o seu veículo. Porque nós sabemos da incidência, da probabilidade de roubo, furto e colisão. O Brasil, que detém hoje mais de 200 milhões de habitantes e uma malha viária terrível, principalmente nas grandes capitais, não pode, de modo algum, deixar à mercê aqueles que simplesmente compram seus bens e não querem proteger. Quer dizer, vale a pena contratar um seguro? Sem sombra de dúvida. Agora, você me perguntou, é caro o seguro? O seguro, ele é caro desde que você não saiba contratá-lo. Por quê? Porque eu tenho coberturas distintas para riscos distintos. Então, há muitos clientes que me procuram e dizem, poxa, eu paguei por tantos meses e nunca precisei de atendimento algum. Será que existe alguma possibilidade de devolução desse prêmio? A priori, não. Então, são clientes que pagam, nunca tiveram um sinistro, e quando somam tudo o que pagaram, viram que pagaram muito, e aí querem discutir uma eventual devolução dessas quantias. Mas, quando eu passo a observar as coberturas que foram contratadas, eu vejo que muitas delas eram desnecessárias. Porque os riscos expostos eram X e as coberturas eram X mais Y. Então, algumas coberturas foram comercializadas para algo que não oferecia risco. Entendi. E essa questão, hoje, além da SUSEP, nós temos o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor. Então, o consumidor hoje, na verdade, o segurado, ele está protegido pelo ordenamento jurídico nessa relação. Sem sombra de dúvida. A proteção, cabe dizer que é uma proteção que recai sobre segurados, recai sobre beneficiários e recai sobre as seguradoras também. Porque nós não podemos dizer aqui que apenas os segurados estão protegidos. A ideia do legislador é proteger ambos os lados que compõem aquela relação contratual.
E sobre o ponto de vista da boa-fé na relação de seguro, como que você vê hoje essa relação? Qual é o impacto disso, na verdade, no preço do próprio seguro? Que me parece que é muito impactante, que se você tem uma relação clara, franca, de boa-fé entre as partes contratantes, você pode ter um seguro a um preço justo, por assim dizer. Não é? O problema é quando surge, na verdade, aquela situação em que há uma dada omissão, seja por parte de quem está oferecendo o produto seguro, seja por parte daquele que irá consumir, que irá contratar, na verdade, a pessoa que será beneficiária. Não é? Como que você visualiza hoje a questão da boa-fé, até para falar um pouco sobre os princípios, né, na área securitária, quais são os principais, para que tanto o consumidor possa se pautar, não é, quando for contratar um seguro, quanto mesmo aquele que vai oferecer o produto. Claro. O princípio da boa-fé, Marcelo, ele é o principal princípio que norteia as relações entre seguradoras e segurados. A bem da verdade, não só os segurados como as companhias têm o dever objetivo de preservar a máxima e estrita boa-fé. Quando? Desde a assinatura do contrato, durante a execução e após também. Por quê? O que representa a boa-fé? Dizer apenas a verdade? Não apenas isso. As partes têm o dever de dizer a verdade na ocorrência de um sinistro, sim, sem sombra de dúvida. Mas só que, além disso, existe um dever de lealdade. Então, a lealdade representa mais do que a verdade. É você repassar ao conhecimento da outra parte o que realmente ocorreu, na hipótese de um sinistro. É você atender aos pedidos realizados por uma área de sinistro. E, do outro lado, a mesma coisa. O segurado, quando ele recebe uma carta negativa, quando ele recebe uma resposta da companhia seguradora, ele tem o direito de entender e compreender aquilo que a companhia está desejando dizer a ele. Uma relação de parceria, na verdade, que vai garantir que esse seguro funcione. Exatamente, exatamente. Hoje um cliente, quando contrata um seguro, ele preenche uma proposta de seguro. Esta proposta, ela diz respeito não só à vida, ao perfil de vida deste contratante, como também diz respeito aos seus hábitos, aos seus costumes, diz respeito ao patrimônio que ele deseja contratar, aos seus familiares, ao seu estado de saúde. Quer dizer, a companhia ela depende daquelas informações prestadas para poder precificar o risco. Por isso que há divergência, ou diferença, melhor dizendo, de valores entre segurados distintos, porque cada um apresenta as suas peculiaridades, modo de dizer, são riscos distintos. Nós conversávamos há pouco a questão do jovem, de 18 a 24, 26 anos, salvo engano, ele tem um seguro majorado, ou daquele cidadão que eventualmente mora no interior e vai realizar o seguro do seu veículo, e aquele que mora numa grande cidade, numa área tida como mais populosa ou perigosa, por assim dizer, tudo isso vai gerar um impacto no preço do seguro, certo? Sem sombra de dúvida. As companhias, elas utilizam um mapeamento, então as grandes capitais, não só as grandes capitais, como todas as cidades, vamos dizer, que possuem uma quantidade mínima de habitantes, que as companhias estabelecem, esse mapeamento ele serve como referência de estatística. As companhias, por meio dessas estatísticas, observam quais são as probabilidades de ocorrência de novos sinistros. Ah, mas Marcelo, como que eu vou saber se naquela cidade, naquela localidade ou naquele bairro existe ou não existe uma grande incidência de sinistros? Todo esse estudo ele é realizado com base em dados obtidos anteriormente, por históricos passados. Então, um exemplo, estamos em 2016, utilizo como referência o ano de 2015, de janeiro a dezembro. Então, eu vou mapear a cidade de São Paulo, ou a macro capital, entre bairros e regiões ou zonas, e vamos dizer assim, Zona Leste de um lado, Zona Sul do outro. Será que há diferença no preço, há diferença no prêmio daquele segurado que encontra-se na Zona Sul, daquele que se encontra na Zona Leste? Há diferença. É claro que eu não quero, de maneira alguma, diminuir aquele que reside na Zona A ou na Zona B, mas o que a seguradora está levando em consideração é o grau de incidência. Realizado num período certo e determinado. Exatamente. Então, nesse estudo, eu levo em consideração roubos, furtos, colisões,
a idade dos condutores, o perfil dos condutores, profissional, porque muitos são estudantes. Então, quer dizer, o fato do segurado ser estudante, 18 anos de idade, solteiro, o preço do seguro dele, de fato, será maior se comparado a um segurado casado, acima de 25 anos, já com alguma profissão estabelecida, o preço será distinto? Sem sombra de dúvida. Correto. E, Fábio, questões típicas de perda do seguro, né? Que é aquela surpresa que ninguém espera. Ah, a seguradora não quer indenizar, não vai indenizar. Enfim, quais são os principais casos para a perda do seguro? Marcelo, um dos principais motivos que enseja a perda da garantia é o que nós conhecemos no mercado por agravamento de risco. O que é o agravamento de risco? É a má-fé, é o dolo. É quando o segurado, de algum modo, ele acaba contribuindo para a ocorrência do sinistro. Só temos que observar se, de fato, existe a prova concreta sobre o ato doloso cometido por ele. Correto. Porque se eu não tenho a prova quanto ao dolo, quanto à intenção do consumidor, a seguradora ela não tem condições técnicas de declinar o atendimento. Então, a sugestão qual seria? A companhia procede ao atendimento, procede à indenização e, posteriormente, caso queira, ela pode rescindir unilateralmente o contrato de seguro. Temos outras situações também que implicam na perda da garantia, que é a falta do pagamento do prêmio. A propósito, se você me permitir, Marcelo, por favor, gostaria de tecer um comentário sobre a palavra prêmio. Nós observamos, vez ou outra, uma decisão judicial onde alguns magistrados acabam definindo o prêmio como a importância assegurada que a companhia deve pagar sim, ao consumidor. Quando, na verdade, prêmio vem de primos, de primazia. É aquilo que o segurado, num primeiro momento, ele paga para ter a garantia oferecida pela companhia. Ah, que interessante. E é verdade. Muitas sentenças, olha, o prêmio devido ao consumidor é de X, mas conceitualmente o prêmio você paga em prol daquela garantia. Exatamente. E só para encerrar a sua pergunta, temos esse ponto que enseja a negativa, que é a falta do pagamento do prêmio. Muitos clientes, eles, por imaginarem que nada vai acontecer, eles não concluem o pagamento das parcelas vincendas. E muitos dizem, doutor, eu paguei tantas parcelas e a companhia, ela simplesmente cancelou a minha pólice. Ou na hipótese de um sinistro, eles não atenderam o sinistro sob a justificativa de que o prêmio não havia sido quitado. Então nós temos algumas variáveis que devem ser observadas, não só com base no Código Civil, como com base também no Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Porque o fato de termos um prêmio em aberto não quer dizer que necessariamente o seguro não será atendido. E você traz à tona uma situação bem interessante, que é o direito à informação. Muitas vezes, aquele que procura, na verdade, por uma garantia, ou ele pensa que aquela é uma garantia total, né, em sentido lato, ou seja, e deixa de pormenorizar algumas questões, mas, por outro lado, aquele que oferece, muitas vezes, não expõe de forma clara, né, de forma específica, o que está sendo contratado. Então, me parece que o direito à informação é crucial para essa questão, não é? A ponto do cara, olha, eu atrasei, mas eu achei que poderia, não me foi falado que eu já paguei tanto, né? Vem aquela questão de proporcionalidade, pelo tempo que eu paguei, será que só em razão do atraso dessa ou daquela parcela eu vou perder a integralidade, né, da garantia? O Código Civil, ele preconiza a perda da cobertura caso haja o inadimplemento quanto às parcelas vencidas e vincendas. Por outro lado, o Código de Defesa do Consumidor, ele preconiza o direito à informação, que é um direito que todos os consumidores dispõem. No entanto, a SUSEP, por meio de circulares, ela estabeleceu um critério de cálculo, onde as seguradoras vão utilizar uma tabela chamada tabela de prazo curto. Não quero adentrar aqui a questão muito técnica, que não é o nosso propósito, mas a tabela de prazo curto, ela servirá para quê? Para a companhia avaliar
fazer um cálculo simples de proporção entre o valor que você pagou até aquele momento e os dias de coberturas que você terá por direito caso haja um pedido de indenização. Então veja, onde que está o contrassenso aí? O Código Civil ele é taxativo e ele diz, na hipótese de inadimplemento, o segurado perde o direito à cobertura. Por outro lado, vem a SUSEP, estabelece esse critério de cálculo de proporcionalidade, que muitas vezes ele garante o atendimento ao consumidor, mesmo que ele esteja inadimplente. Por quê? Porque a quantidade de parcelas que até então ele já pagou será o suficiente para o atendimento. Correto, é interessante. Interessante. E muitas vezes o consumidor desavisado, ele fica à mercê, na verdade, da boa-fé, por assim dizer, de quem ele contratou esse seguro, né? Porque ele não tem nós não temos essa cultura de pormenorizar aquilo que está sendo contratado, mas é de suma importância, não é, Fábio? Exatamente. É o que você estava falando sobre o direito à informação. O direito à informação ele caminha paralelamente ao princípio da boa-fé. Então, se o consumidor ele está inadimplente no seu contrato, a companhia, antes de qualquer tomada de decisão, no sentido de indenizar ou negar um atendimento, ela deve constituí-lo em mora. O que significa constituir em mora? Um simples comunicado enviado por e-mail ou pelos correios, dizendo, olha, cliente, você está com a parcela XY em aberto, caso não seja dada a devida atenção, o devido pagamento, incorrerá na perda da garantia. Então, quer dizer, se esse consumidor ele não sabe que está com o prêmio em aberto, nós temos uma violação ao direito à informação. Então, nós já tivemos alguns julgados no sentido de que a companhia ela se vê obrigada a indenizar por conta da sua omissão, pelo fato de não ter comunicado, de não ter constituído o consumidor em mora. Perfeito. Fábio, nós iremos a um rápido intervalo e voltamos já com o tema direito do seguro. Não saiam daí. Oi pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia. Eu sou o Ralph Peter, que tenho o prazer de apresentar toda quarta-feira às 19 horas o programa Livros em Revista aqui na bcctelevision.com. Uma empresa que nasceu para levar até vocês todos muito lazer, bastante cultura e principalmente bastante bem-estar. Então não se esqueçam, eu conto com vocês. Toda quarta-feira, 19 horas, programa Livros em Revista e a emissora BCC Television. Até já. Olá, eu estou aqui para lhe apresentar Drogas, o Início do Fim, de autoria do Dr. Bernardo Campos Carvalho, advogado criminalista com mais de 35 anos de experiência na área. Sabemos que a informação é a maior prevenção. Esta obra é uma ferramenta muito importante no combate às drogas, rica em conhecimento, informação e com depoimentos de ex-usuários que já sentiram na pele o sofrimento do vício. O livro tem por objetivo mostrar que há sempre uma saída. Basta querer e jamais perder a esperança. Adquira já Drogas, o Início do Fim e invista em sua vida e na vida de alguém que você ama e que precisa de ajuda. Você só tem a ganhar. Vamos combater este mal. Juntos podemos salvar vidas, salvar famílias. Pense nisso. Oi pessoal, aqui é Emerson Dias do Inédito Viável e eu tô aqui só para convidar vocês para toda quarta-feira às 18 horas
você clicar aqui no bcctelevision.com e conferir o convidado ou a convidada da semana do nosso bate-papo no programa O Inédito Viável, o seu talk show sobre vida, carreira e negócios. Não perca, toda quarta às 18 aqui na BCC. Voltamos com o segundo bloco do programa Questionamento Jurídico. Fábio, questão da prescrição na área do seguro. Como é que se dá prescrição da garantia? Pergunta importante e pertinente, Marcelo. O artigo 206 do Código Civil, ele traz de um modo muito claro e objetivo quais são os prazos prescricionais que segurados, beneficiários e terceiros devem observar para que não percam o prazo para poderem reclamar os seus direitos junto ao Poder Judiciário ou diretamente, de modo administrativo, perante as companhias seguradoras. Basicamente, Marcelo, os segurados eles dispõem de um prazo de um ano para reclamarem seus direitos perante a companhia seguradora ou, caso haja necessidade, perante o Poder Judiciário. É claro que muitos perguntam, eu tive um sinistro, alguns meses se passaram desse sinistro, será que já prescreveu, não prescreveu? Temos que observar caso a caso. Então, eu vou citar um exemplo bem rápido. Digamos que o seu cliente tenha o início da vigência no dia 1º de janeiro de 2016. Houve um sinistro, logo no mês seguinte, em fevereiro. Digamos que ele não queira, naquele momento, acionar a sua companhia. Por quê? Porque talvez não tenha dinheiro para pagar a franquia, esteja em viagem, não é conveniente a ele reclamar o sinistro naquele momento. Importante frisar, Marcelo, que o prazo prescricional ele tem como marco inicial a data da ocorrência. Então, se o sinistro ocorreu em fevereiro, a partir daquele dia, o prazo de um ano já começa a ser contado. Meses depois, digamos em outubro, este segurado ele resolve acionar a sua companhia. Ali, esse cliente tem o dever de prestar a informação corretamente. Então, ele será indagado sobre a data do sinistro, ali ele terá que dizer exatamente qual foi o dia que ocorreu. Então, ele vai dizer, olha, o meu acidente foi em fevereiro de 2016. De fevereiro até outubro, alguns meses já se passaram. Esses meses é tempo perdido. É tempo que já é reduzido do prazo prescricional de um ano. Okay. Portanto, quando ele reclama o sinistro, o prazo prescricional ele é suspenso. As companhias seguradoras dispõem de um prazo regulamentar estabelecido pela SUSEP de 30 dias corridos. Então, nesse prazo de 30 dias, a companhia irá dizer se o sinistro será atendido ou se ele será declinado. Após a tomada da decisão e informado o consumidor, o prazo prescricional, caso ele entenda ainda que tem algo a reclamar no Poder Judiciário, o prazo ele é retomado. Mas muitos pensam que esse prazo ele é zerado. Na verdade, o prazo ele não é zerado, ele estava apenas suspenso. Então, eu retomo a contagem de onde eu parei. Tive uma situação bastante emblemática, onde um cliente foi até o escritório, relatou a data do sinistro, relatou a data que comunicou o evento à companhia. No entanto, entre a posição de negativa da companhia seguradora e o término do prazo prescricional de 12 meses, faltavam apenas 30 dias. Então, ali não houve outra situação, senão dizer ao cliente, temos 30 dias para demandar. O cliente ele se atrasou, ele levou mais ou menos umas 5 semanas para trazer os documentos. A documentação para preparar, enfim. Exatamente. Quando eu recebo os documentos, eu fui obrigado a dizer que não havia mais o que fazer. Já estava prescrito. Então, a questão da prescrição é de suma importância, né? De suma importância, Marcelo. Além do prazo de 1 ano para os segurados, em relação aos terceiros, o prazo prescricional é de 3 anos. Então, a partir do momento em que esse terceiro ele é vitimado, ele tem o prazo de 3 anos para poder acionar
o causador do evento ou a seguradora, caso a companhia decline o atendimento a ele. Importante frisar também, Marcelo, nós temos um seguro chamado seguro obrigatório, que é o DPVAT. O DPVAT, ele tem uma lei própria que acaba regimentando a sistemática do seguro, embora o prazo prescricional não encontre amparo nem no Código Civil, nem na lei do DPVAT. Hoje o prazo prescricional quanto a esse tema, ele está pautado em súmula do STJ, que adotou o mesmo prazo destinado aos terceiros, 3 anos também. 3 anos também. Fábio, questões polêmicas envolvendo a área do seguro. Suicídio. Qual o posicionamento das seguradoras, a questão probatória, enfim, envolvendo o tema suicídio. Marcelo, o suicídio, ele hoje, de acordo com o novo Código Civil, ele dispõe de uma carência de 2 anos. Então, os segurados que contratam seguro de vida, eles estão vinculados a esse contrato, que prevê uma carência de 2 anos. Caso ele cometa o suicídio dentro desse período, a seguradora ela está autorizada a declinar o atendimento aos familiares ou demais beneficiários que forem reclamar o pagamento da importância segurada. No entanto, Marcelo, importante frisar que há 2 súmulas, uma do STF e outra do STJ, que até então vinha recaindo sobre as companhias por meio de decisões judiciais, onde o magistrado ele estava vinculado a estas súmulas no seguinte entendimento: mesmo que eu tenha um segurado que cometa o suicídio dentro do prazo de 2 anos, a seguradora ela só estaria autorizada a declinar o atendimento caso demonstrasse que o segurado agiu intencionalmente. Isso quer dizer o suicídio premeditado. No entanto, isto foi objeto de muitas discussões, porque, em tese, todo suicídio é premeditado. Ainda que seja num lapso temporal de pouquíssimos segundos, existe aquele pensamento. E que aí a ideia seria premeditado no sentido de vou contratar a garantia porque vou me matar. Seria essa a polêmica. Não apenas, porque é difícil provar que... Questão de prova... É dificílima provar que alguém contratou o seguro de vida para cometer o suicídio e beneficiar os seus familiares. Na verdade, a premeditação é muitas vezes quanto ao evento propriamente dito. Okay. Quer dizer, contratei o seguro de vida, não estava pretendendo ceifar a minha própria vida. No entanto, ao longo do tempo, ao longo dos meses, me vejo diante de alguma situação difícil, muitas vezes de natureza econômica, e para fugir dessa situação... Vem ao espírito aquela ideia de... Exatamente. Ceifar a própria vida. E o judiciário, por meio dessas súmulas, tanto do STJ como do STF, estavam condenando as companhias ao pagamento da indenização se não provassem a premeditação. Em 2015, a segunda Câmara do STJ mudou o entendimento. Então, hoje, qual que é a grande questão nesse ponto? As companhias elas estão autorizadas a declinar o atendimento nos casos de sinistros no ramo de vida, onde há o suicídio. Eu preciso verificar se houve ou não houve a premeditação? Não mais. A questão hoje é objetiva. Os 2 anos que estão previstos no Código Civil, eles devem ser observados. Todos os sinistros ocorridos dentro desse duênio, a companhia está autorizada, de 2015 para cá, a declinar o atendimento. Entendi. E a questão do beneficiário, Fábio? É líquido e certo que o beneficiário sempre vai receber o valor, aquele beneficiário indicado pelo contratante? Por exemplo, o indivíduo que deixa como beneficiária uma amante e ele é casado, é certeza, é absoluta certeza que esse beneficiário vai receber pelo fato de ter ali a indicação do contratante? Pergunta muito interessante, Marcelo, e muito questionada no Poder Judiciário. Imagino. É um tema de muita discussão. Não existe uma presunção absoluta sobre isso. Em tese, o Código Civil ele abre espaço
para os proponentes indicarem nas suas propostas de seguro quem eles bem entenderem. Já me perguntaram, professor Fábio, eu posso indicar como beneficiário na minha apólice o porteiro do meu prédio, pelo fato dele ter prestado serviços ali para mim por 30 anos? Pode, não tem problema. A indicação ela é absolutamente livre, como também eu posso permitir que o rol de beneficiários fique em branco. Então, o proponente ele não é obrigado a indicar nenhum beneficiário. Agora, me atendo à sua pergunta propriamente, as companhias, quando elas recebem essas propostas, elas vão observar as pessoas que foram indicadas e o grau de parentesco. Mas não necessariamente existe um grau de parentesco entre o proponente e a pessoa que foi indicada. E aí vem a grande problemática, porque aquele que é casado, ele não vai dizer em momento algum que aquela mulher ou aquele homem indicado é o seu concubino. Então vem a classificação denominada como outros. Mas muitas vezes esse outro ou essa outra, na verdade, não passa de uma amante, não passa de um concubino. E aí que surge o problema. Trabalhei num caso muito emblemático, Marcelo, se você me permite, por favor, eu quero citar, onde a esposa, a legítima, ela não sabia que o seu marido ele havia contratado um seguro de vida. Ela não sabia da existência do contrato. Um belo dia, o marido dela faleceu. Procurou nas coisas dele, o que ele havia deixado de objeto, de documento, etc, etc, etc. O que ela encontrou? Ela encontrou um comprovante de pagamento do prêmio de uma apólice de seguro de vida que ela desconhecia. Ela entra em contato com a seguradora para saber do que se tratava. Ela teve que comprovar que era a esposa, apresentou a certidão de casamento, etc., a certidão de óbito dele, e aí teve acesso à cópia da apólice. E aí que veio a surpresa. Quando a companhia disponibilizou a cópia da apólice, ela observou que a pessoa que estava indicada como beneficiária não era ela, muito menos os filhos. Era uma outra moça que já era conhecida da família, que era uma amiga próxima, e naquele momento ela descobriu, por meio de terceiros, que esta pessoa indicada, na verdade, não passava de uma amante do seu marido. Correto. Muito bem. O que aconteceu ali? Ela entra em contato mais uma vez com a seguradora e diz, olha, eu não quero que vocês paguem absolutamente um centavo a essa pessoa. A seguradora, por sua vez, bom, dona fulana, vamos entender aqui o que houve. Seu marido faleceu, a certidão de óbito está aqui. Na certidão de óbito consta que ele era casado com a senhora, consta aqui o nome dos filhos, ok. Esta outra pessoa que está indicada como outros na apólice, a senhora conhece? Conheço. Era amiga de vocês? Ela falou, olha, eu não quero entrar em detalhes, eu só quero que vocês não paguem absolutamente um centavo a ela. Nós queremos que a seguradora pague todas as importâncias contratadas a mim, viúva, e aos meus filhos. E aí surgiu o problema. Porque a companhia ela se viu numa posição em que havia um conflito entre a vontade daquele proponente, enquanto estava vivo, de que alguém fosse beneficiado por uma importância assegurada, sendo que ela descobriu que, na verdade, essa pessoa era amante. Aqueles que são amantes, concubinos, eles não passavam de pessoas que, de certo modo, usufruíam de um relacionamento ilícito, vamos dizer assim. Portanto, a seguradora não estaria autorizada ao pagamento da importância assegurada. Criou-se uma grande celeuma, eis que aquela companhia adota uma postura. Vamos suspender o processo de sinistro, não vamos pagar nem ao A, nem ao B. Vocês que procurem o Poder Judiciário, a partir do momento... Para balizar a questão. A partir do momento que nós recebermos aqui uma determinação judicial, assim faremos o pagamento. E para surpresa, Marcelo, qual foi a decisão do Poder Judiciário? Por conta da instituição familiar, em prol da instituição familiar, a seguradora fica obrigada ao pagamento de 50% da importância assegurada ao viúvo, ou viúva, no caso era viúva, e 50% àquela que até então convivia na condição de concubina. Ou seja, a proteção familiar prevaleceu Prevaleceu. na decisão dos tribunais superiores. Prevaleceu.
E muitos questionam, poxa, mas e o pacta sunt servanda? E o desejo? A vontade do proponente. A manifestação da vontade daquele que faleceu? Essa manifestação da vontade, ela perde peso em virtude da instituição familiar. Interessante. Fábio, a questão do seguro prestamista. Ainda muito pouco difundido. Muita gente contrata seguro prestamista sem saber? Marcelo, você entrou num ponto absolutamente novo e questionado também. Primeiro, o que é, até para que aqueles que nos assistem, talvez muitos não saibam o que é o seguro prestamista, né? Em linhas gerais, o seguro prestamista ele tem por propósito garantir o pagamento de dívidas que são contraídas entre consumidores e lojistas, varejistas. Então, vou citar um exemplo. O Fábio entra numa grande loja varejista, compra um aparelho, um eletrodoméstico qualquer e não tem dinheiro para pagar à vista aquele produto. A loja, ela oferece o financiamento. Mas só que o consumidor, muitas vezes, ele imagina que é a loja que está concedendo o crédito. Mas por detrás dessa operação existe uma financeira. E a financeira, como garantia, ela traz a instituição do seguro prestamista. O problema qual é? É quando o direito à informação ele não existe nesta situação. Então o consumidor ele deixa de ser informado sobre a contratação do seguro prestamista. Então ele está pagando um preço fechado, existe um seguro por detrás disso e ele não sabe. E quais são os objetivos ou propósitos do seguro prestamista? Cobrir a eventualidade de um desemprego, não que seja um desemprego por justa causa, claro que não, né? Uma demissão, um acidente pessoal, ou seja, é aquele trabalhador que tinha uma fonte de renda, tinha um vínculo empregatício, por alguma situação ele perde esse vínculo, mas só que as suas dívidas perante a loja persistem, ou perante a financeira. Neste caso, o consumidor que sabe da existência do contrato, ele busca a sua seguradora, relata o ocorrido, apresenta os documentos que são pertinentes ao caso e a partir daí a companhia ela entra com a indenização. E o beneficiário desta indenização, em tese, não será o sujeito desempregado, não será o consumidor, será o lojista. O lojista, para que possa receber os valores devidos ali. Exatamente. Agora, temos uma problemática que é a questão da venda casada por omissão. O que é isto? É o fato do consumidor não saber que por detrás dessa compra existe um financiamento e que além do financiamento existe um seguro prestamista. Muitos já ficaram nervosos por conta de um desemprego, de um acidente pessoal, deixam os seus boletos, o seu crediário pendente, buscam recursos com agiotas, com familiares e depois de algum tempo descobrem, por alguma situação, que havia um seguro por detrás dessa operação. Por questão do direito à informação, por falta de informação, talvez pela própria agressividade da prática comercial de alguns segmentos, não é? É empurrado ali o produto já com o seguro prestamista e então nessa situação seria interessante o consumidor procurar investigar, na verdade, o que ele está pagando ali. Exatamente. Daquele financiamento. Não é? É importante que ele entenda que ele está comprando um produto e que o financiamento muitas vezes não está sendo concedido diretamente pelo lojista, e sim sobre uma financeira, e via de regra as financeiras elas querem uma garantia. Talvez uma fiança, talvez um seguro garantia, que no caso é o seguro prestamista. Mas tudo isso deve ser apresentado de modo claro, de modo transparente, para que não haja nenhum questionamento futuro. Então o consumidor ele tem que ficar atento no momento que ele busca essas grandes lojas varejistas, pois, vez ou outra, estamos observando aí no dia a dia produtos que estão sendo comercializados sem a ciência e concordância dos consumidores. Fábio, e nas questões controvertidas entre as seguradoras e os consumidores, questão do ônus da prova, como que hoje vem os tribunais se posicionando, quem efetivamente cabe o ônus da prova? O ônus da prova, pelo Código de Defesa do Consumidor, ele pode ser postulado pelos clientes, não só segurados, como terceiros também. No entanto, há muitos profissionais que militam no direito, no entanto, não militam no direito do seguro e deixam de requerer ou de formular pedido nesse sentido.
Então, todos nós sabemos que o judiciário ele permanece ali num polo de passividade, né? Ele aguarda ser provocado. Então, se o advogado, se o profissional, ele não provoca o magistrado no sentido de requerer que seja deferido o pedido da inversão do ônus da prova, o magistrado não poderá fazê-lo de ofício. No entanto, havendo o pedido, havendo logo na inicial clareza quanto aos fatos ali narrados, havendo aquilo que nós conhecemos por verossimilhança dos fatos alegados, sem sombra de dúvida o magistrado ele vai deferir o pedido. E a partir desse momento caberá à companhia seguradora provar o contrário. Temos alguns casos emblemáticos, se você me permitir. Por favor. Eu gostaria de relatar um que foi muito interessante. Havia ali naquela região da Faria Lima, cruzamento com a Avenida Cidade Jardim. Conhece aquela região, Sim, Marcelo? sim, conheço. Muito bem. Nos anos 90, ali era um local frequentado por jovens, muitas casas noturnas, havia ali uma grande circulação entre os dias de quinta e domingo, feriados. Um belo dia, um dos nossos clientes, de uma companhia seguradora onde eu militei, ele trafegava por este cruzamento e ele se envolveu num acidente. No entanto, ele aduziu que teve a sua sua dianteira interceptada por um veículo desconhecido. Então seria dizer assim, olha Marcelo, eu tive meu carro interceptado, mas eu não sei que carro é esse, porque ele evadiu-se do local. Muito bem. Quando ele avisa o sinistro na companhia, a seguradora questiona o seguinte, cliente, você registrou o boletim de ocorrência? Aí ele diz, não registrei. Mas só que pelo perfil dele, pelo fato dele ter 18 anos, era um veículo esportivo, estudante, era um seguro com uma vigência ainda recente, houve, por parte do analista de sinistro, uma suspeita quanto à veracidade daquilo que estava sendo alegado. A companhia, evidentemente, com muito zelo, instaurou uma investigação. O investigador contratado pela companhia teve acesso às delegacias da região e ali ele verificou que houve o registro de uma ocorrência policial. Portanto, o segurado, quando ele diz que não havia registrado, ele faltou com a verdade. Então, num primeiro momento, nós já tínhamos ali, em tese, um elemento que fundamentasse a negativa do sinistro. Mas nós não paramos por aí. Nós analisamos o boletim de ocorrência e verificamos que no descritivo do acidente, o agente policial, ele narrou que o condutor do veículo estava que ele apresentava sinais de odor etílico. Quando essa informação... De 90. Na década de 90. Quando isso cai na área de sinistros, o analista ele observa e diz, bom, se apresentava sinais de odor etílico, nós vamos declinar o atendimento por conta da embriaguez. Então, o que a companhia ela fez? Ela formalizou a negativa do sinistro e utilizou como base uma cláusula contratual que dizia claramente que o segurado que estivesse promovendo ou fazendo uso de entorpecente, bebidas alcoólicas, etc., que ele perderia o direito ao atendimento. Então, essa foi a cláusula utilizada, não foi a ausência da boa-fé. Então, a companhia ela tinha duas variáveis, duas opções, ou talvez utilizada as duas, mas apenas fundamentou a negativa com base na embriaguez. Muito bem, esse segurado ele não ficou contente, evidentemente, com o posicionamento da companhia, ele demandou contra a seguradora, ingressou com uma ação judicial, e eis que o advogado, de modo muito competente, ele pediu a inversão do ônus da prova. De pronto, o pedido foi deferido pelo magistrado à época e coube à seguradora comprovar a embriaguez. Se nós estivéssemos tratando dessa questão nos dias de hoje, em que há uma tolerância zero, eu não teria dúvida alguma que a seguradora sairia ilesa desse processo. No entanto, nos anos 90, a situação era muito diferente. Havia uma tolerância quanto ao índice de álcool no sangue. Marcelo, durante a audiência, o magistrado nos questionou o seguinte, doutor, eu gostaria de saber apenas uma coisa. Se nós descermos aqui esses andares e formos até a padaria ao lado do fórum,
e eu lhe convidar a tomar um meio copo americano de cerveja, nós vamos voltar depois para a audiência. Será que eu, magistrado, e o senhor na qualidade de advogado, o senhor vai apresentar sinal de odor etílico? Eu não titubeei, eu falei, sim, excelência. Tanto o senhor como quem vos fala, teremos o cheiro, o odor etílico, sim. Muito bem, doutor, mas isso quer dizer que nós estaremos embriagados? Eis que surgiu aí a inversão do ônus da prova. Doutor, a companhia tem algum acordo a propor? Não, não temos acordo a ser ofertado. Tem alguma prova técnica pericial, um laudo de dosagem alcoólica, algum teste clínico que aponte, que comprove a embriaguez? Não, não temos. Estávamos ali fadados à condenação, que foi o que ocorreu. Ou seja, nos dias atuais seria uma outra situação, mas veja como a questão da inversão do ônus da prova, ela é complexa, né? É complexa com base na realidade dos fatos. Né? Não tenha dúvida, Marcelo. E além disso, o mercado segurador, não só corretores de seguros, como aqueles técnicos que militam dentro das companhias e os advogados, é necessário que haja o bom senso. Antes de mais nada, é necessário que haja o bom senso, um entendimento, uma visão holística sobre o acontecido. Uma efetiva parceria entre as partes. Claro. Né? Que deve existir. Porque muitas vezes a letra fria da lei, a letra fria de um aviso de sinistro, de um boletim de ocorrência, não traduz com assertividade o que aconteceu. Então, quer dizer, se eu não tenho uma prova concreta que houve uma mentira, que houve um agravamento de risco, um dolo, vale muito mais a pena compor um acordo, atender aquele sinistro reclamado, do que entrar numa briga judicial sem fim. Sem fim, é fato. Cujo resultado nós já saberemos qual é. Sim, sim. É imprevisível, né? Sim. E gera essa aflição para todas as partes. Sem sombra de dúvida. Doutor Fábio Frederico, eu quero imensamente agradecer a presença aqui conosco no Questionamento Jurídico. Aprendemos muito hoje sobre direito do seguro. Muito obrigado mesmo pela presença. Doutor Marcelo, eu que agradeço o convite, mais uma vez me coloco aqui à disposição, havendo outros convites, certamente aqui estarei presente. Muito obrigado. Eu que agradeço. E fiquem conosco através das redes sociais, www.bcctelevision.com. Até a próxima.